Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras. Nós estamos de volta com mais um envio e hoje eu quero falar sobre os 10 top da CPAD, os top 10 da CPAD. Nós já fizemos aí um vídeo e eu quero apresentar agora mais 10 obras da CPAD que eu tenho aqui na minha biblioteca e não pode faltar na tua estante. E eu quero começar aqui pelo 10º lugar. Eu quero apresentar esta obra em 2 volumes, lançada aí pela CPAD, que é Vincent, Estudo no Vocabulário Grego do Novo Testamento. São 2 volumes, o volume 1 e também o volume 2. E no volume 1 nós temos aqui Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro e Judas. No volume 2, temos aqui 1 Epístola de João, 2 Epístola de João, 3ª Epístola de João e Apocalipse. Nós estamos aguardando aí a CPAD lançar mais 2 volumes. Eles estarão lançando mais 2 volumes, volume 3 e volume 4. O volume 3 vai trabalhar Romanos, Filipenses, 1 e 2 Coríntios, Colossenses, Efésios e Filemon. O volume 4 vai trabalhar 1 e 2 Tessalonicenses, Gálatas, Epístolas Pastorais e a Carta aos Hebreus. Então estou aguardando a CPAD lançar mais 2 volumes, que é o 3º e o 4º volume. A obra de Vincent diferencia-se pela abordagem do texto grego a partir de suas palavras e expressões, antes de sua análise como componentes de construções linguísticas mais amplas. Esse trabalho específico com as palavras visa encaminhar o estudante à compreensão mais completa dos textos, ultrapassando as dificuldades e limitações impostas pelo processo de tradução formal. Também inclui uma tarefa prévia de comparação e seleção dos melhores textos. Ao explorar os potenciais das palavras individualmente e nas sentenças, Vincent determina com maior rigor os possíveis sentidos dos textos e sugere leituras melhores e mais próximas dos originais. Por essas razões, esta obra constitui uma verdadeira introdução à crítica bíblica textual. Então não pode faltar na tua biblioteca esta obra. Estou aguardando a CPAD lançar os outros 2 volumes. Em 9º lugar, eu quero te apresentar a teologia do Novo Testamento e a teologia do Antigo Testamento, ou do Antigo e do Novo Testamento, de Roy B. Zuck. Esse livro, em 2 volumes, Teologia do Antigo Testamento e Teologia do Novo Testamento, não pode faltar na tua biblioteca. Esse material ele fornece uma compreensão mais clara da natureza íntima dessa disciplina teológica. Os estudiosos do Seminário Teológico de Dallas se uniram para compor este importante livro editado por Roy B. Zuck. Cada um dos escritores analisa a revelação divina conforme ela aparece cronologicamente no cânon, fazendo com que o leitor constate a revelação da verdade de Deus pontualmente ao longo dos séculos. Então, nós temos aqui no volume do Antigo Testamento uma teologia do Pentateuco, uma teologia de Josué, Juízes e Ruth, uma teologia de Samuel e Reis, uma teologia de Crônicas, uma teologia de Esdras, Neemias e Esté, uma teologia dos livros sapienciais e Cantares de Salomão, uma teologia dos Salmos, uma teologia de Isaías, uma teologia de Jeremias, Lamentações de Jeremias, uma teologia de Ezequiel e Daniel e uma teologia dos profetas menores. No volume do Novo Testamento, nós temos aqui uma teologia de Mateus, uma teologia de Marcos, teologia de Lucas e Atos, teologia dos escritos joaninos, teologia das epístolas missionárias de Paulo, teologia das epístolas paulinas da prisão, teologia das epístolas pastorais de Paulo, teologia de Hebreus, teologia de Tiago, teologia de Pedro e Judas. Então,
esses 2 volumes aí dessa obra não pode faltar também aí na tua biblioteca, está em 9º lugar. Em 8º lugar, perdão. Em 9º. Em 8º, nós temos aqui, em 8º, Tempos do Antigo Testamento, e temos aqui Tempos do Novo Testamento. Em 2 volumes também, edição exclusiva, totalmente colorida. Nós temos aqui Entendendo o Mundo do Primeiro Século, Tempos do Novo Testamento, e um contexto social, político e cultural, Tempos do Antigo Testamento. Nós temos aqui esse guia clássico para o mundo antigo, agora está disponível, totalmente colorido. A correta e plena interpretação das Escrituras, com frequência, depende de uma compreensão da cultura em que os escritos da Bíblia viviam, ou os escritores da Bíblia viviam, melhor. Há alguns anos tenho visto um interesse renovado do estudo do contexto do Antigo Testamento, mas questões não respondidas, linguagem pouco conhecida e traduções imprecisas dificultam o estudo da história bíblica. Então, é uma excelente ferramenta para pastores, grupo de estudo bíblico e todos que desejam um melhor entendimento do contexto das Escrituras. Tempos do Antigo Testamento será um auxílio para você alcançar uma interpretação mais precisa da Bíblia. É interessante esses 2 volumes, porque eles trazem algumas figuras coloridas, algumas imagens coloridas. Ele é todo assim, nesse papel, parece que, se não me engano, é papel de revista, né? E cheio de imagens coloridas aqui, que é muito interessante, ó. Eles vêm todo assim, tanto o Antigo quanto o volume do Novo Testamento. Nós temos aqui uma tábua babilônica registrando a queda de Nínive. Olha que interessante. Muito interessante aí. Então, esses 2 volumes não pode faltar aí na estante de um estudioso da Bíblia, que é Tempos do Novo Testamento e Tempos do Antigo Testamento. Em 19º e 8º, então em 7º lugar, eu tenho aqui essa Teologia Sistemática Pentecostal. Teologia Sistemática Pentecostal é uma teologia produzida por teólogos brasileiros. É uma teologia totalmente pentecostal, que tem como editor-chefe aí o nosso mestre, o mestre das Assembleias de Deus em Memória, pastor Antônio Gilberto. E aí tem a contribuição dos pastores Claudio de Andrade, pastor Ciro Sanches e Borde, pastor Elianai Cabral, pastor Elinaldo Renovato, pastor Ezequiel Soares, pastor Jeremias do Couto, pastor Severino Pedro da Silva e o pastor Wagner Gabi. Então, essa teologia sistemática pentecostal, alguns de nossos mais experimentados e dedicados teólogos expõem os fundamentos históricos da fé cristã pentecostal e o alicerce bíblico que nos leva a proclamar as verdades pentecostais. O leitor terá uma visão clara e bíblica das principais questões acerca de bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, hamartiologia, soteriologia, eclesiologia, angelologia e escatologia. É uma obra marcante pela mais pura e bíblica doutrina pentecostal, com ênfase na Bíblia, com uma inspirada e inerrante palavra de Deus, o ser supremo por excelência e que subsiste eternamente na pessoa da Santíssima Trindade. Também é evidenciada a figura de Cristo, que verdadeiramente homem e verdadeiro Deus, enviou-nos o Consolador, conferindo-nos os dons e os ministérios do Espírito Santo. Então essa teologia, ela não pode faltar aí na tua biblioteca, ela está em 7º lugar. Em 6º lugar, nós temos aqui o dicionário Vine. Esse dicionário, ele está agora com a nova capa, né? O CPAD relançou aí com a nova capa.
mas esse dicionário não pode faltar aí na tua biblioteca. É o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. Então ele vai trabalhar aqui tanto o hebraico como também o grego, né? O dicionário Vine torna possível ao estudante que tem bastante limitada ou nenhuma formação em grego ou hebraico estudar o significado das palavras bíblicas nas línguas originais. As palavras equivalentes em português estão listadas alfabeticamente ao longo do texto, junto com as palavras ou gregas ou hebraicas das quais são traduzidas. Também estão inclusas várias acepções, além de passagens da Bíblia Sagrada que ilustram usos particulares. O dicionário Vine está organizado de modo tal que é, a um só tempo, dicionário e comentário. Então ele vai servir aqui como dicionário, também como comentário. Reconhecido no mundo inteiro como ferramenta essencial para o estudante da Bíblia, o dicionário Vine capacita-o a explorar as riquezas da Bíblia de forma mais profunda, porque você pode descobrir o significado de mais de 6.000 palavras bíblicas no original grego ou hebraico, desfrutar a conveniência de uma lista completa de palavras do Antigo e do Novo Testamento em um volume de fácil manejo, e enriquecer seu estudo da Bíblia com um único dicionário expositivo completo do Antigo e Novo Testamento. Então, é um dicionário prático e profundo que não pode faltar aí na tua biblioteca. Em quinto lugar, eu tenho aqui Viaje através da Bíblia. Descubra a Bíblia através de suas principais histórias, tudo de que você precisa para começar sua jornada pelo livro mais empolgante do mundo, totalmente ilustrado em cores. Viaje através da Bíblia, né? Então, Viaje através da Bíblia é um recurso singular que aborda história por história da Bíblia Sagrada. Você descobrirá seus episódios favoritos da Bíblia, apresentados juntamente com ricas informações de seus contextos, tanto em textos escritos como em fotos. Este amplo material inclui cada história introduzida com referências bíblicas, mais de 400 páginas coloridas, contendo fotos, desenhos, mapas e quadros, mais de 100 desenhos de objetos ou monumentos dos tempos bíblicos, mais de 200 fotos das terras bíblicas na atualidade, fotos de mais de 50 descobertas arqueológicas, reconstruções de diagramas em corte, dezenas de mapas coloridos e índice completo. Este trabalho de exploração da Bíblia Sagrada de fácil leitura permite que você siga o curso de ação dos eventos mais conhecidos de Gênesis a Apocalipse. Viaje pelas terras e épocas bíblicas através de cada história e descubra como os povos antigos realmente viviam, os alimentos que comiam, as casas em que viviam, as roupas que usavam e os trabalhos que realizavam. Cada biblioteca de casa, da igreja e da escola deve ter em suas prateleiras este completo trabalho de referência. Viaje através da Bíblia é um recurso inigualável por sua facilidade de manuseio e leitura. Então esse livro não pode faltar. Viaje através da Bíblia. Uma coisa interessante é as fotos coloridas que esse livro apresenta, né? Viaje através da Bíblia. Ele é todo assim, cheio de imagens, muito interessante. E você vai fazer uma viagem aí emocionante através de cada história da Bíblia, você vai acompanhar aqui. Em quarto lugar, eu quero apresentar para você a História dos Hebreus de Flávio Josefo. Ele está aí com a nova capa, uma nova roupagem aí na nossa casa, mas o conteúdo é o mesmo. É a História dos Hebreus de Flávio Josefo, de Abraão à queda de Jerusalém, a obra completa. Então esse material não pode faltar, porque depois da Bíblia, para falar dos judeus, do povo de Israel, dos hebreus, depois da Bíblia é esse livro aqui, a História dos Hebreus, porque Flávio Josefo viveu no ano 37 depois de Cristo. Então, tendo atravessado séculos até os nossos dias, a história do povo judeu, através do registro de Flávio Josefo,
permanece como o mais fidedigno relato dos acontecimentos contidos nas Escrituras. Diversas razões contribuíram para tornar esta obra-prima não apenas a magnitude do assunto, mas também o fato de seu autor ser tanto testemunho ocular quanto coadjuvante de alguns dos eventos por ele narrados. Além disso, o que se revela na história dos Hebreus é a confirmação das promessas de Deus para o seu povo e o cumprimento de sua palavra em todos os fatos registrados em suas páginas. O autor, que é o Flávio Joséfo, é de origem judaica, sendo também de linhagem sacerdotal. Flávio Joséfo, um escritor e historiador judeu que viveu entre os anos 37 e 103 d.C. Escreveu a obra que se tornaria, depois da Bíblia, a maior fonte de informações sobre os impérios da antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. Então, quem gosta de estudar a Bíblia, estudar o povo judeu, não pode deixar faltar na sua estante essa pérola, que é a história dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Eu tenho ele desde o ano 2008, que eu tenho esta obra fantástica. Em terceiro lugar, eu quero apresentar para vocês aqui as obras de Armínio. Não pode faltar aí na tua biblioteca essa obra de Armínio. Você que quer se aprofundar no assunto sobre o arminianismo, a soteriologia, a doutrina da salvação, o que Armínio diz, você precisa ter esta obra. Você que é arminiano, não pode faltar aí na tua biblioteca esta obra fantástica em 3 volumes, que vem aqui dentro dessa caixinha, ou dessa luva, como você queira entender. Então esta obra está aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu quero apresentar para vocês, de Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi. Venho aqui nessa caixinha em 3 volumes. 3 volumes. Aqui nós temos Os Tesouros de Davi. É interessante, não pode faltar aí na tua biblioteca esse comentário dos Salmos, que é muito importante. Nós temos aqui neste volume, que traz do Salmo 1 até o Salmo 56, Spurgeon faz um comentário verso por verso. A primeira parte de cada salmo é o comentário direto de Spurgeon. E a segunda parte também é verso por verso, mas tratada por outros estudiosos que o autor entendia serem relevantes. Então, o volume 1 vai tratar do Salmo 1, Salmo 1 até o Salmo 56, o volume 2 do Salmo 57 até o Salmo 110 e o volume 3 do Salmo 111 até o Salmo 150. Então não pode faltar aí na tua biblioteca esta obra magnífica aí de Charles Spurgeon, comentando aí o salmo chamado Os Tesouros de Davi. Esta obra, ela fica aqui em segundo lugar. Por quê? Em primeiro lugar, eu quero apresentar aqui a teologia sistemática de Norman Geisler, ou Norman Geisler, como você queira entender. Teologia de Norman Geisler em 2 volumes. Essa teologia sistemática, lançada aí pela CPAD, não pode faltar na tua biblioteca. Volume 1 e também o volume 2. É interessante essa teologia, não pode faltar. No volume 1 vai tratar sobre introdução à teologia, a Bíblia, Deus, a criação. No volume 2 vai tratar sobre o pecado, salvação, a igreja e as últimas coisas. Teologia sistemática, o trabalho culminante de uma vida inteira dedicada ao estudo e pesquisa. O Dr. Norman Geisler, nessa coleção, trata dos temas mais importantes da teologia sistemática: a teologia propriamente dita, a Bíblia, a criação, a doutrina de Deus, a salvação, o Senhor Jesus Cristo, as últimas coisas, serão tratadas de forma clara e muito bem pesquisada, de modo que o leitor tenha em suas mãos para a pesquisa o fruto de uma vida dedicada à teologia e à defesa da fé cristã. Então,
Então não pode faltar aí na tua biblioteca essa teologia sistemática em 2 volumes. Eu deixei ela aqui em primeiríssimo lugar. Deus abençoe tua vida. Se você gostou desse vídeo, vai dando aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Compartilha também esse vídeo aí com os teus amigos. Deus abençoe e um forte abraço.